Eu aqui esperando um jogo longo e a verdade foi tão rápido que, assim, até difícil de fazer um vídeo longo sobre isso. Alexander Zverev passa por cima de Ben Shelton, 6-2, 6-2. Eu não sei se a gente consegue colocar na conta do cansaço físico, né? Porque o Shelton não teve o dia para descansar, né? O jogo dele com o Bautista Agut teve que ser realizado ontem, porque a chuva atrasou a programação anterior. E assim, ele teve menos tempo para descansar, mas eu não acho que esse jogo foi decidido só por causa disso, entende? Só por causa do físico. Eu acho que tem muito do componente tático de um confronto que o Shelton até agora não conseguiu entender muito bem, né? Tipo, não é como se o Shelton tivesse chegado muito próximo de ganhar do Zverev. No primeiro confronto dos dois, acho que foi a única vez que ele conseguiu um set. Dali em diante são 8 sets em sequência para o Zverev. São 3 jogos entre os dois esse ano e são 3 vitórias em sets diretos para o alemão. E a vitória de hoje foi a mais tranquila. Talvez, obviamente, essa questão do descanso menor, do título lá em Toronto, tenha pesado sim a favor do Alexander Zverev, mas no fundo de quadra e foi um domínio completo do Alexander Zverev. Toda vez que o jogo ia para o segundo saque, o Zverev estava levando uma vantagem imensa. E a verdade é que assim, o Shelton ele não conseguiu jogar muito equilibrado, o Zverev mexendo ele de um lado para outro da quadra. E aí exigiu mais do que nunca essa questão da paciência do Shelton, né? De saber esperar o momento certo para atacar. E se você está sentindo físico, você começa a ficar um pouco cansado, você vai tentar apressar os pontos, né? Porque quanto mais você vai prolongando quando você está cansado, mais rápido você acelera assim, o fim do seu fôlego, né? E aí ele começou a errar um pouco mais e também para dificultar mais ainda, o Zverev jogando um absurdo, né? Tipo, eu fico pensando, né? Desde que ele foi lá na academia do Rafael Nadal, o forehand dele melhorou pra caramba, né? Pode ser temporário, já bateu bem de forehand em alguns momentos da carreira, né? Será que o Nadal ensinou ele a bater forehand, né? Eu tenho que entender a explicação para isso, porque hoje, olha, não é só o fato dele tava conseguindo direcionar os golpes, ele tava machucando, ele tava acelerando os golpes muito bem, ele conseguiu, aquele início de primeiro set do Zverev é um negócio surreal, né? Tipo, tem uma hora lá que o Shelton vai pra rede e consegue uma passada na corrida de forehand, que é um negócio lindo demais, né? E sentindo fisicamente no primeiro set, né? O Zverev até fala que tava bem, depois passou a sentir um pouco mal. É complicado, né? O cara tava ali usando uma bombinha de asma, ainda tem diabetes, né? Que é um tipo 1, né? O mais leve, né? E aí às vezes tem que tomar injeção de insulina durante o jogo, né? Então essa questão de saúde do Zverev aí é um pouco complexa, né? Mas ele disse que não se sentiu tão bem no segundo set, mas também ganhou 6-2, né? Tipo, o Shelton não conseguiu sacar em um nível que incomodasse o suficiente o Zverev. O Zverev colocou muita devolução em quadra e no final o jogo ficou muito tranquilo, né? Tipo, eu acho que o Ben Shelton tem uma gira aí até agora de quadradura nos Estados Unidos muito bem sucedida, né? Estados Unidos, podemos dizer assim, essa é a US Open Series, que também, obviamente, o torneio de Toronto é no Canadá, não nos Estados Unidos. Mas a questão é, semifinal em Washington, título em Toronto, quartas de final em Cincinnati, não dá para reclamar, né? São muitos pontos no ranking, é uma elevação muito grande, tanto para o ranking geral como na corrida para Turim, ele está quase encaminhando uma vaga para o ATP Finals, então assim, eu acho que o Shelton está mais do que satisfeito com os resultados que ele conseguiu, mas certamente, assim, eu acredito que ele pensaria em dar um pouquinho mais de trabalho para o alemão, mas hoje, assim, ele não conseguiu ganhar no saque, teria que ganhar no fundo de quadra, né? E não conseguiu, é impressionante. Devolveu o saque mal, mas também muito mérito do Zverev que sacou super bem. E o jogo, assim, tipo, o backhand dele, né, o slice não incomodou o Zverev, né? A gente falava um pouco disso, né? Porque o Shelton, ele tem uma questão, né? Tipo, o forehand dele é quase sempre com muito giro e o backhand dele, né? Ele usa, tem hora que ele faz a pancada, mas ele usa muito o slice. E assim, ele consegue trazer muito extremo de cada um giro com muito peso, um slice, assim, com muito efeito, mas o Zverev estava sentindo a bola muito bem hoje, né? Ele tava batendo na bola com muita fluidez, tava assim, tipo, muito confortável e não era essas mudanças que estavam incomodando ele, né? Ia precisar de mais, só que não teve jeito, né? Hoje é uma vitória incontestável e absoluta do alemão, que vai enfrentar o Carlos Alcaraz, né? E aí fica aquela dúvida, né? Como será esse jogo, né? Um confronto que tem história, já tem final de Grand Slam, no passado Roland Garros em 5 sets, né?
ATP Finals, pelo que eu me lembro, a última vez que eles se enfrentaram, vitória do Zverev, uma partidaça de tênis, né? E que atuação do Zverev, né? Tipo, aquele momento, eu até me lembro na época, né, que o Zverev passou invicto da fase de grupos, eu tava falando, será que o Zverev tá se igualando ao nível do Alcaraz, do Sinner? Aí foi lá e perdeu pro Fritz de novo, né? Mas, assim, esse nível de tênis que o Zverev vem jogando é muito bacana, principalmente porque é antes do US Open. E é esse o nível de tênis que ele precisa se ele quiser sonhar com o título, né? Agora ele vai enfrentar o Alcaraz, que evidentemente é um desafio muito maior do que o Shelton, do jeito que o americano jogou hoje, né? Até porque o Alcaraz já foi capaz de ganhar do Zverev, né? Tipo, são 4 jogos contra o Shelton e 4 vitórias para o alemão, mas é um confronto direto positivo para o alemão. E, assim, eu acho que o Zverev, ele, diferente do Rublev, não vai acelerar tanto o jogo, mas por outro lado ele erra bem menos, né? Tipo, ele saca melhor que o Rublev, ele é mais confiável sacando, e assim, o backhand dele machuca bem mais, né? Tipo, o Alcaraz gosta de atacar pelo backhand, e esse é um dos motivos pelo qual o confronto com o Zverev nunca foi aquele mais proveitoso, porque o Zverev adora que ataquem pelo backhand dele, né? E assim, ele consegue usar a velocidade do adversário, ele muda para paralela, ele consegue manter a bola muito baixa, né? Tipo, e ele erra muito pouco ali, ele causa muito estrago no backhand. E assim, eu acho que o Alcaraz vai ter que tentar ir para uma variação, ir mais para a rede. Eu acho que o Zverev, se eu tenho uma crítica para a atuação dele hoje, é na rede, né? Ele tomou umas tomadas de decisão ali na rede que foram um pouco meio displicentes, perdeu alguns pontos, mas não mudou nada na história do jogo, né? Duplo 6-2, né? Eu acho que contra o Alcaraz ele deve ser um pouquinho mais incisivo e mais direto, até por entender o atleticismo do espanhol. Mas eu acho que assim, ele é um cara que consegue jogar, né? Uma velocidade mais alta quando se faz necessário. Mas a verdade é, né? Tipo, será que ele vai ter a cabeça no lugar para enfrentar o Alcaraz e ganhar? Já provou que consegue fazer isso antes, mas não é toda vez, né? Então, assim, é um jogo que, pra mim, assim, tipo, tem o Atman e o Sinner, que é surreal, né? É curioso o que o Terence Atman vai fazer, mas esse Alcaraz e Zverev tem história, é uma rivalidade, queira ou não, tem final de Grand Slam, já tem esse final de Masters 1000, né? Eles já se enfrentaram várias vezes, né? Sim, tem história esses dois. Eu acho que é bacana aí ver se a gente vai ter mais um grande jogo, porque já entregaram jogos muito legais. Então, tô curioso para ver aí o que sai desse confronto. Tomara que um grande jogo de tênis, tomara que a gente tenha aí o Zverev jogando em alto nível e o Alcaraz também. Porque assim, se os dois jogarem bem, a gente com certeza tem um jogo legal e divertido de acompanhar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.